Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também Desenvolvimento Rural começou o ano com o desafio de debater os efeitos econômicos e sociais da Operação Carne Fraca para o setor agropecuário nacional. Só para lembrar, a operação da Polícia Federal investiga esquemas de corrupção para a liberação de produtos em alguns frigoríficos. Mas, como a comissão também tem outras atribuições, segundo seu presidente, são essenciais a elaboração de leis que venham a tirar do caminho entraves que dificultam o avanço do agronegócio. O entrevistado desta edição é o presidente do colegiado, que é o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Sérgio, a comissão já começou o ano tendo que debater e avaliar os efeitos da Operação Carne Fraca. Eu gostaria de saber o que o Congresso pode fazer para que o consumidor, né, que no final das contas seria o mais prejudicado, o que pode fazer para evitar esses efeitos? Bom, Regina, o Parlamento é a casa da representação. Então, nós, inclusive, nos organizamos dentro do Parlamento em comissões temáticas e uma das comissões cabe a mim presidir, que é a Comissão de Agricultura, e dentro da Comissão de Agricultura, é lógico, por óbvio, que nós temos que debater os temas alinhados à nossa pasta. E não poderíamos ficar de fora desta questão da operação da Polícia Federal que investiga eventuais desmandos por agentes públicos de corrupção, aliciamento em um frigorífico ou outro, e no momento que tomou como se fosse todo um setor contaminado pela corrupção. E não é esta a verdade, né? E é bom que a gente debata isso de forma profundamente, por isso que nós trouxemos dentro do debate na Câmara dos Deputados, numa audiência, o ministro da Agricultura. O ministro da Agricultura vem para debater e dizer o que o governo está fazendo. Não pode um ministério que tem mais de 11 mil fiscais, na corrupção de uma meia dúzia, dizer que o governo todo está corrupto, está corrompido. Não pode uma ou outra unidade fabril, no universo de milhares de unidades fabris de proteína animal, dizer que todas têm problemas, sendo que é uma meia dúzia e olha lá que tem problemas. Na verdade, levantou-se um cenário como se nós estivéssemos no Brasil comendo papelão, comendo carne podre. Isso não é verdade. Ainda mais o país que é o maior exportador de carnes. E olha a responsabilidade. A gente tem que olhar o que está por trás disso. Por trás disso está algo aí em torno de 7 milhões de empregos diretamente ligados a setores como esse. Você imagine o seguinte, se um frigorífico ele não abate um animal, vamos dizer um suíno, esse suíno tem que ficar lá no chiqueirão, lá no alojamento, e continua comendo. Só que ele chega a um tamanho, a um peso, que daqui a pouco ele não passa mais na linha do frigorífico, ele ultrapassa aquele peso. E ele não ganha mais o peso. E o produtor, ele precisa vender para pagar o seu custo, tem todo um giro. Por exemplo, o frango, ele passou dos seus 50 dias, ele começa a morrer no alojamento. E aí o que você faz com isso? O preço ao consumidor vai mudar de valor. Os patamares de exportação no Brasil sofreram drasticamente naqueles primeiros dias. Tanto que o governo montou uma força-tarefa, e tem que enaltecer o governo do presidente Michel Temer, o coordenado ali pelo ministro Blairo Maggi, fez um trabalho fantástico de mostrar que o problema era isolado. E por isso que dá necessidade do parlamento trazer para dentro da sua discussão, porque como é que nós vamos dar o retorno ao nosso representado se nós não ouvirmos dentro da comissão temática todos os setores, todos os pontos, para que a gente possa, inclusive, sugerir legislação nesse sentido. Não seria o caso também de se fortalecer esse sistema de fiscalização sanitária, já que esses casos surgiram justamente por causa da fiscalização? Perfeito. Olha só, aí está ligado a um ponto de corrupção, né? A corrupção, ela é um câncer do nosso país, isso faz mal
direta e indiretamente à saúde do brasileiro, né? Isso em todos os sentidos. O governo lançou recentemente um programa, questão de 15 dias da operação, lançou um programa que trata, que é o SUASA, que trata exatamente da sanidade, do controle da sanidade. O governo está, inclusive, numa pauta, através do Ministério da Agricultura, de melhorar ainda mais. Hoje, por exemplo, se nós vamos consumir um determinado alimento de proteína animal, o pessoal diz assim, mas isso pode estar contaminado, pode... Não, nós temos assim, se tem o selo do Ministério da Agricultura, nós temos aquilo como é bom, está lá escrito na CIF, embalagem, tá, o CIF e tudo mais. Se o Japão está comprando, porque é bom. Se a Alemanha está comprando, porque é bom. Se a China compra, se a Europa compra, se outros países compram, porque é bom. Porque não é só o governo brasileiro que faz a fiscalização. Aquele que está vendendo também tem a obrigação de fornecer um produto de qualidade, porque ele tem concorrente. Se ele não tiver um produto de qualidade, ele perde o mercado. E se quem está lá fora, em outros países, eles vêm para cá e olham planta por planta antes de liberar a exportação e tem todo um acompanhamento. Então, o que teve, de fato, foram alguns casos isolados. A legislação ou a nossa atuação tem que ser no sentido de que não pode um fato isolado trazer um problema para toda uma cadeia. Nós temos que nos vacinar, o Brasil tem que ser vacinado com relação a isso, porque lá fora, lá no mercado estrangeiro, o nosso concorrente, ele quer ver a nossa desgraça, porque se nós sairmos do mercado, ele está sozinho, ele pode elevar os preços dele, proibindo o nosso chegar no mercado consumidor na Europa ou na Ásia, onde é o nosso maior comprador hoje, né? Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse também de outros temas que a comissão está analisando, inclusive porque o senhor falou que ainda há alguns entraves para o setor do agronegócio. Mesmo ele sendo o maior percentual do PIB, digamos assim, ainda tem entraves, deputado? Olha só, Regina, que bacana a gente falar sobre isso, né? O Brasil, há 40, 50 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. Nós não produziríamos, nós não éramos autossuficientes. Hoje nós passamos a ser o segundo maior produtor mundial de alimentos. E eu digo assim com bastante tranquilidade, 50% do PIB nacional ou é do agro ou está diretamente ligado ao agro. Está aqui, ó, nessa mesa tem agro, na roupa que nós estamos vestindo, e aí vai, né? No alimento, no tapete, nesse cenário. Então tem agro em todo o local, a gente não percebe. Desde quando a gente levanta, que a gente vai ao toalete, no café da manhã, no almoço, no carro, no transporte, tudo tem agro envolvido. Alguns problemas nós temos ainda. Dois deles nós poderíamos citar aqui. Problema de infraestrutura e logística, e recentemente eu fui aqui o relator de uma medida provisória, que é a 752, que trata do destravamento dos investimentos em ferrovias e rodovias, especialmente, de concessões, porque nós sabemos que o governo não tem dinheiro para fazer e as concessionárias, principalmente as lá de trás, da década de 90, cobram muito caro o pedágio e não fizeram as obras ou não vão fazer as obras necessárias para o destravamento. E o setor ferroviário está estagnado. Nós tínhamos há 100 anos atrás 3 vezes mais ferrovias em operação no Brasil que temos hoje. E o Brasil não tinha carga naquele tempo. A carga eram as pessoas que andavam pelo país, porque não tinham rodovias, né? Hoje nós temos carga, nós temos uma produção gigante e nosso transporte ele é, em grande parte, feito no lombo de um caminhão que leva o fertilizante, o adubo, 2, 3 mil quilômetros e traz de volta a soja, o milho, o produto da agricultura, né? Então nós precisamos destravar, ter investimentos fortes nos modais de transporte e um outro fator é resolver também a questão do Fundo Rural. O Fundo Rural é polêmico, nós estamos tratando com o governo, nós temos uma série de debates. No Paraná, por exemplo, eu tenho feito audiências pontuais da Comissão da Agricultura, fora dos debates. Não há uma liberação, é isso? O Fundo Rural, ele seria uma espécie de contribuição social para a Previdência Social do trabalhador do agro. Pessoa física, jurídica, agricultor familiar, todos deveriam pagar o Fundo Rural. No entanto, alguns são empregadores. E aí ele fez uma opção de pagar um percentual sobre a folha dos seus funcionários e não um percentual, 2,3%, de que é sobre o produto da venda bruta da sua produção. Ganharam ações judiciais, depositaram em juízo, 10 anos aí num limbo de insegurança jurídica,
2, 3 decisões do Supremo anterior, agora vem uma terceira decisão do Supremo dizendo que o Fundo Rural é legal e aí todos têm que pagar e criou uma situação, um problema gigante. Então nós da Comissão da Agricultura temos feito nossa ação nesse sentido juntamente com a Frente Parlamentar, ações pontuais junto ao governo, junto aos ministros do governo, Casa Civil, ministro da Fazenda, Receita e também temos ido debater diretamente com a sociedade, como eu vou fazer no Paraná em uma série de fóruns de debates para tratar da questão do Fundo Rural. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Um abraço a todos. Eu conversei sobre os trabalhos da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural com o presidente do colegiado, que é o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Assista esta e as outras edições do nosso programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.